Eu acompanho vários traders e eu sei que para você ganhar muito, você tem que ter duas coisas. Fala galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Coencast. Eu sou Rodrigo Coen. E eu sou o Jefferson Adeia. E eu sou o Edelvan Mesquita. E vocês, obrigado pela presença. Os caras feras que eu há algum tempo... Aqui tem tudo, gente. Eu vou pausar um minuto. Tem obra, o pessoal bate em cima, mas relaxa. O importante é tradar. O importante é ganhar. Só não caiu perto. Não vai cair não. Seguinte, e eles são caras que eu aprendi a admirar há um tempo e aprendo com vocês. E gosto muito de vocês. E por isso que eu chamei vocês aqui, porque eu tenho certeza que quem estiver ouvindo a gente também vai ter o mesmo sentimento durante toda a nossa gravação aqui. Aproveito e pedir para vocês deixarem o like de vocês agora, se inscreve no canal se não está inscrito e comenta aqui embaixo porque eles vão assistir depois, né, quando já for disponibilizado, e vão responder para vocês também. Né? O que vocês acham? Sim, beleza? ótimo. Marcado? Maravilha. Com certeza. Legal, show de bola. E assim, muita gente tem uma briga, né? Vê se vocês concordam comigo. Existe uma disputa muito grande entre os caras de análise técnica e os caras de análise gráfica. Calma. Ué, Coen não é a mesma coisa? Não. Quando eu aprendi isso, foi uma pequena mudança na minha vida. Por quê? Análise técnica utiliza candles, gráficos com indicadores, e análise gráfica não utiliza indicadores praticamente. Utiliza muito mais price action. Ou é o price action análise gráfica, propriamente dito, né? Beleza. E aí tem a briga. Uma vez, acho que eu falei pro Jefferson uma vez. Uma vez eu entrei num grupo, não vamos citar nomes aqui, porque não importa, para não dar ibope, né? Entrei num grupo que era um grupo de price action. Por acaso entrei no grupo para elogiar um cara. Entrei para elogiar um cara, sabe, né? E aí todo mundo falou, Coen, é o Coen que tá aqui? Não é possível, é fake. Não, é o Coen mesmo. Aí eu falei, calma, gente, você tá falando de mim? Tá falando sério? Vocês descobriram que eu entrei no grupo, é isso? Sim, tal, porque o cara usa indicador, a gente é price action raiz, não sei o quê. Cara, sinceramente, pra mim não quer dizer que um ganha mais dinheiro que o outro, de jeito nenhum. Os dois podem ganhar. Porém, indicador, pra mim, é muito importante, eu uso, por quê? Porque o indicador ele pode te dar uma visão, para quem está começando principalmente, mais rápida e mais direta, mais objetiva. Tipo, bateu aqui, eu vou comprar. Bateu ali, eu vou vender. Coisa que muitas vezes o gráfico não dá, o price action muitas vezes não dá, dependendo de ponto de suporte e resistência. Esse barulho aqui tá ótimo, né, da batida. Beleza. Aqui a vida de trader é assim, gente. A gente tem que lidar com o imprevisto. O mercado teve, o Trump deu alguma notícia, e aí a China, e aí a Dilma. Não, a Dilma não tem mais. E aí o Bolsonaro falou, Paulo Guedes, e aí a gente tem que lidar com a volatilidade do mercado e com as batidas também. E aí o que acontece? Muita gente fala bem e muita gente fala mal dos setups, né? Setups, para quem não sabe, é o quê? É o conjunto de regras que, uma vez atendidas, vão dar entrada de alguma coisa ou saída de alguma coisa. Até aqui tranquilo. Beleza. Só que assim, para mim, o principal, antes de você entrar num setup, ou talvez o que ande junto com o setup, é por isso que todos vocês dois aqui, é o quê? É o contexto. Não é? Perfeito. Então, por exemplo, eu tenho um setup chamado Pato Novo, que é o retorno à média de 66 no gráfico de 1 minuto. Ou tem o Príncipe de Nova York, que não fui eu que inventei, mas eu botei a minha carinha lá, que ele é baseado no setup do Joe Ross, também chamo aqui de setup da Paula. Cheirinho, né? Isso. Orégano da coisa. Isso, exatamente. Ou tem, por exemplo, a cerca elétrica, que o J. Júnior veio com a média móvel de 66, achei muito bom, comecei a adaptar, e hoje eu uso a cerca elétrica também, e por aí vai. Aí muita gente fala, cara, setup não serve pra nada. Mano, se você enxergar o contexto, o setup vai servir pra tudo, pra você. Certeza. E vocês são os caras de contexto. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é esse contexto e por que ele é tão importante. Bom, primeiramente, né, existem duas situações muito claras aqui. Quando você utiliza de um setup apenas para um gatilho mental, você tem um grande problema. Você vai poder ter aquela possibilidade e se der certo, ok. Se não der certo, por que não deu certo? Isso, muito bom. O contexto vai te dizer exatamente por que não deu certo. Não é porque o setup é ruim. É porque, na verdade, você tem que ter premissas para aquilo que aconteça. Para isso, existe a questão de psicologia, de massa.
Existe a questão lá de estabelecer pontos onde o mercado vai fazer apoio, suporte, ou vai estabelecer teto, resistência. Com isso contextualizado, todo o setup é gatilho mental. Vai te dar o estalo para que você possa executar a ordem, ganhar o dinheiro e sair do mercado. O problema hoje é que a pessoa desenvolve, pega um setup, constrói uma operação e quer que aquela operação dê certo a todo instante. Isso. Quando você fala do Pato Novo, que é no primeiro movimento de 1 minuto, Isso. ninguém entendeu ainda que você está aproveitando o momento de explosão do leilão para que aquilo dê aquela posição e te dê o trade. Não é para fazer isso às 10 horas da manhã, não é para fazer isso às 10 e meia da manhã, que é outro mercado. Isso. Contexto de abertura da Bovespa, contexto de abertura de Dow Jones. E aí? Como é que fica? Aí vai falar que não dá certo. Aí vai falar que ele não fez o correto. Não, é você que não fez o caminho todo do processo. E aí é onde a gente peca e acaba sofrendo com tudo isso. Certo, Elivan? Certo, perfeitamente. Então, assim, a gente tem uma noção clara que existe toda uma estrutura de contexto e que dentro do grande plano é muito bem calcado, é muito bem colocado. Quando nas aulas de Price Action você volta e meia fala suporte e resistência só é suporte depois que foi testado. Isso. Só é resistência depois que foi testado, senão é apenas um fundo, é apenas um topo. E aí a pessoa fica achando, não, achei um suporte, o mercado simplesmente parou de ter volume naquela região e se acomodou naquela posição. Não que aquilo é um suporte ainda, o suporte só depois de ter testado. Exatamente. E aí que a coisa pega, entendeu? E olha só, eu vejo muitas vezes o Idelvan que eu trouxe ele aqui porque ele começou a postar muitas coisas com muito sucesso lá no nosso grupo do Trading Insights. E você, que técnica que você usa lá que fez com que a galera aprendesse bastante? Você até criou um grupo, né, no Telegram para isso. Criei. Que técnica que você usou lá? E vocês se conheceram através do grupo, eu acho, Através né? do grupo, sim. Que técnica que você utiliza para as pessoas, ensinar para as pessoas para que elas possam aprender e ter resultados bons? Coen, primeiramente, eu quero fazer um agradecimento, né? Agradecer essa oportunidade de estar aqui com você e, Prazer é meu. né, agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao meu amigo Coen e pessoas como o meu amigo Jefferson e demais traders que tem lá, que têm ajudado bastante. Sem dúvida. O que eu falo, Coen? Eu falo o seguinte, todo começo ele é difícil, né? A gente fica meio que perdido no mercado financeiro tentando buscar algum caminho, né? E quando você fala de setup, né, você fala de metodologia para que você possa dar um apoio para quem está entrando no mercado, entrar numa operação e sair com certeza vencedora, que as pessoas querem entrar para o mercado para vencer, né? Deveriam, pelo menos deveriam. é o que elas falam. É o que elas falam, né? Se é o que elas realmente, no inconsciente delas, se a mente não sabotar elas, aí realmente Sim. acontece. Né? Tem já outra questão. Tem né? outra questão. Então, o que acontece? Aprofundando o estudo, claro, né, e tendo assim, uma clara observação do que é passado no mercado financeiro, a gente procura sempre buscar se aperfeiçoar. É igual uma outra área profissional da sua vida, que você é um trader, você é um profissional no mercado financeiro. Então você tem que procurar bibliotecas, buscar informações e também a ajuda de pessoas que já estão na área há muitos anos para você trazer para o seu dia a dia. E eu busquei informações, né? Eu quebrei, naturalmente isso acontece, tá? Agora tem pessoas que entram e não quebram porque isso daí são pessoas fora da curva, entendeu? São pessoas que... Eu conheço um cara que está 6 meses e nunca quebrou, novato, entendeu? Eu conheço muita gente que não quebrou, mas também não cooperou. Não cooperou. Não tem, Entendeu? não tem. Entendeu? Só não perde quem não opera, né? Tem que sentir. Se faz parte do plano dele ficar estudando um ano inteiro, aí sim, ok. Durante um ano não vai quebrar. Não Comecei vai agora, quebrar. tô um ano sem quebrar também. Ok. É. Mas assim, ele vai ter que ser testado. Vai. Alguma hora, né? Alguma hora ele vai ser... ficar- Treino é treino. Treino, jogo é jogo. Uma hora ele vai ser testado igual um suporte e uma resistência. Exatamente. Não tem como. Mas fala, A técnica é o seguinte, Coen. Eu procurei a dinâmica do preço, né? Entender o que o preço faz a médio e a longo prazo, entendeu? E eu percebi que aplicando a teoria de Elliott e Fibo, você aliando essas técnicas, esses estudos que são coisas antigas, né? E que funcionam há anos. Isso. Né? A gente fala há mais de 100 anos. Isso. Né? Que deu certo e continua dando certo.
é você buscar uma literatura, se apoiar nela e buscar a movimentação do preço e a sua dinâmica, né? Aí, igual o meu amigo Jefferson fala, poxa, mas Elliott, ele começou e não existia FIBO, né? Elliott, ele aplicou a primeira literatura de Elliott foi em 1936, né? Depois de O 38, Isso. depois de 38 teve a lei natural, que daí sim, graças a incentivo do Charles Collins, né? Ele começou a inserir Fibonacci e percebeu a relação que ele tinha com a progressão áurea. Mas vamos lá. Mas o Fibonacci é de antes disso. Sim, o Fibonacci é antiquíssimo. É, O Fibonacci é uma sequência que foi criada na época ainda da introdução dos números arábicos dentro da Europa. É antes do próprio Leonardo de Pisa. Sim. Então o que acontece? Ele que descobriu, na verdade, Fídias, né? Isso. Que era um arquiteto grego que começou a estabelecer toda essa relação. Mas assim, é tão algo que parece esotérico que as pessoas às vezes não acreditam, que aquilo vai funcionar. Mas será que vai funcionar? E é impressionante como Não, funciona. o seu braço tem a razão áurea. Isso. Seu corpo tem a razão áurea. Aí você vai ver aquela famosa imagem, gravura de Leonardo da Vinci, está todo relacionado ali com triângulos pitagóricos, que são derivados da razão áurea. Razão áurea, perfeitamente. E nisso, parabéns. Não, e aplicando a metodologia em estudo, eu falei, vou buscar no gráfico. E aplicando, entendendo as questões dos fractais menores e aplicando o conceito das ondas, né? E calculando o FIBO, a gente chegou àquilo que Elliott e FIBO ele propôs em suas literaturas, né? Que uma onda 1 ela tem a sua dimensão, ela tem o seu cálculo. A onda 2 ela também tem a sua razão. Assim como a 3, que é a onda a maior das ondas, ela tem sempre ali um valor específico, o cálculo dela final, entendeu? Sim, onde que a pessoa pode estabelecer como meta, se é uma projeção de 61,8%, 76,4%, 100% e 161. A pessoa estabelece, ela sabe que aquelas regiões elas vão ser alcançadas. Ou depois 261, 261, aí depois vai entrar os microfractais, né? Vai entrar uma onda 4 e uma 5. Para isso tem uma regra. Pausa para uma regra. Se você não está entendendo nada do que a gente está falando, que esse podcast é mais técnico, por enquanto. Daqui a pouco a gente vai para a parte mais humana, tá? Escreve aqui embaixo suas dúvidas que eles vão responder. Com tá certeza. Bom? Voltando. Tá. Então nisso, Coen, eu falei, poxa, eu vou fazer isso, eu vou começar a aprimorar os estudos. E deu certo. A partir do momento que deu certo, que eu puxei o gráfico histórico e comecei a traçar, calcular, vi que o resultado é satisfatório, eu falei, vou fazer os estudos e vou falar com o Coen, né? Eu vou ajudar essa galera aqui a ganhar dinheiro, de alguma forma. São lindos os estudos que você coloca lá. São lindos. Eu quero todo mundo feliz, cara. Você, né? de forma voluntária, chegou lá todo dia, começou a postar. O nome do grupo é Trading Insights. Deve ter nos comentários aqui do... Cara, e você começou... E a galera, caramba, obrigado, adoro os posts. Aí começaram a te elogiar. Pô, e deu van, tal. Eu falei, cara, que legal, vou ver quem é esse cara que estão elogiando. E aí comecei, eu falei, pô... Porque assim, é engraçado, né? Em geral, as pessoas... elas têm uma característica de defesa. Então eu, enquanto criador do grupo, fundador do grupo, poderia pensar, pô, alguém está fazendo sucesso no grupo, já vou logo ficar meio assim de olho, se for o caso, vou arrumar alguma coisa que ele está fazendo de errado para tirar ele. Poderia, mas tem muita gente que faz assim, não tem? Já passei por isso. Não tem? A gente passa por isso. Mas não. Existem algumas pessoas do bem, e aí eu tento ir para esse lado, que é o quê? Pô, o cara tá fazendo uma coisa boa, pô, então vamos crescer junto. Vamos trazer o cara. Não vou ter medo dele ficar maior que eu. Tomara que ele fique mesmo. Pra ele depois ficar... Entendeu? Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Assim a gente cresce, né? Você sempre fala que você é a média das pessoas que estão ao seu redor. Isso. Então, assim, você trazendo para perto pessoas cada vez mais fortes, naturalmente, se você em algum momento ficar, você vai ser puxado também. Exatamente. Porque a relação é dupla, né? O Idovan, ele tem uma capacidade inata dele de reconhecer ciclos de tempo. E isso demonstrou que é muito importante, Elliott, para que você estabeleça o quê? Onde termina o movimento, onde tem a projeção. Ele desenhava ali, você pegava o gráfico dele, colocava no tempo, ele estava na posição. Parece que foi escrito assim com a mão de Deus nas posições. Porque eu também desenho, mas ele não fica tão bom no ciclo. É uma relação que ele tem natural desses ciclos de tempo. É bem interessante porque ninguém fala da sequência de Fibonacci no tempo. No tempo. E existe. Eu sei, no Profit tem essa... E hoje é a única ferramenta no Brasil que tem. Sim. Funciona muito bem. Se você sabe aplicar, funciona muito bem. Sim. Mas deixa eu perguntar uma coisa, Edovan, primeiro, para você.
depois eu vou perguntar pro Jefferson, porque assim, a maior parte do nosso público, sem dúvida nenhuma, é gente iniciante. E sem dúvida nenhuma, a maior parte de que tá assistindo a gente agora tá viajando até agora, tá bom? Eu não tenho dúvida disso, mas também tem que favorecer um pouco quem já tá um nível um pouco mais avançado, porque tudo aqui é para quem tá iniciante. Então deixa eu perguntar, que literatura que você recomenda para as pessoas? Da onde que você começou? Da onde que você aprendeu isso? Que literatura? Vamos lá. 40 minutos é pouco, tá? Vamos lá. Primeiro passo. Coen, o seu canal no YouTube, ele é rico. Ali tem uma literatura em vídeo ali fantástica para quem está começando no mercado, entendeu? Para quem começa no mercado, entra no canal e lá você vai resgatar vídeo de 2017, que é uma fonte valiosa de estudo, né? Que são, vamos lá, praticamente um EAD, né? Você tem lá, você tem que pegar do princípio. O que é um suporte à resistência, linha tendência de baixa, alta. Você tem que saber o básico, para depois você buscar algo mais específico, né? Sim. Agora, se tratando de livros, bibliotecas, eu falo o princípio da onda de Elliott, né? Aquele Que livro foi azul. traduzido pelo Márcio Noronha. Existe uma discussão também dentro da própria comunidade de heliotistas, né? Que, desculpe, Devan, mas assim, tem que falar sobre isso. Elliott começou a fazer os estudos dele baseado na estrutura de Charles Down. Isso. Então, a teoria de Down para ele é algo que é inerente para conceber tudo isso. Sim. Então, Down é o contexto, Elliott é a sintaxe. Se o pessoal está entendendo um pouquinho aqui, Down vai estabelecer suporte à resistência, que é o que ele fala em relação aos ciclos de movimento primário, secundário, terciário. Que é o price action. Que é o price action atualmente. E aí o que aconteceu? Elliott veio escrevendo sintomaticamente as situações que Down colocou. Só que ele fez isso na década de 20. Ele era um contador que compilou 75 anos de conteúdo da Bolsa numa época que tinha informação. Hoje, em 6 meses, tem muito mais conteúdo do que em 75 anos naquela época. Verdade. Aí tem gente que fala assim que não, já chegou na onda na posição específica e de Elliott não funciona. Gente, existe já uma mutação. O fractal de 5,3 de Elliott já sofreu uma mutação. Existe já algumas variações. Por quê? Por conta de robôs, por conta de momentos onde o mercado não tem o volume. Porque para o mercado andar perfeitamente no volume, tem que ter perfeitamente no seu caminho, tem que ter o volume acompanhando e empurrando isso. Sim. O mercado com baixo volume, ele é suscetível ao quê? À especulação. Movimentação, né? As pessoas... Maluca, notícia. Então, assim, agora quando você tem um volume muito grande, o preço fica muito caro para que a pessoa possa especular. Então, ela espera terminar o dia, ou pegar uma sexta-feira, famosa sexta-feira, né? Que ninguém quer tradar, que fala que é um dia de maldade, por aí vai. Isso. Então, por quê? Porque o mercado tem menos liquidez. E aí, quando tem menos liquidez, o cara vem dá pancada. Mas, assim, é algo precioso que o Devan trouxe dentro do Núcleo Alpha, que é um grupo que você permitiu ser divulgado lá dentro. Claro, pô, a galera tá ganhando dinheiro. Sim. Por que eu não vou permitir, cara? Então, e assim... As pessoas ganham dinheiro. Mas é que tá, para chegar a estudar Elliott, precisa passar por aquilo que ele falou. Precisa você estudar dentro desse contexto todo e entender que existe uma movimentação que tem se repetido em padrões. Sim. Porque não é porque o mercado é caótico que ele não tem padrão. Ser caótico não quer dizer que ele não obedeça regras. Sim. Não é aleatório. Não é aleatório. Existe um sistema que vai te posicionar e vai te permitir você fazer as operações e se resguardar. E quando você erra na leitura, se você conseguir, em alguns momentos, perceber isso, você vai sair da posição. Que você pode errar também. Sim, pode. E se quebrou o padrão, saia. Isso. Agora tem gente que às vezes tem a operação de estimação, né? Minha comprinha, né? Não vou sair da minha comprinha, estou perdendo, vou manter. Não vou dar My Precious, né? Do Senhor dos Anéis, e por aí vai. A pessoa não adota o axioma, né? Não. Quando o barco começar a afundar, sai dele. Sai dele. Cai fora, né? Deixa embora e tchau. Aguarda uma nova oportunidade, Exatamente. Né? Então, no caso, o Coen, as literaturas, tudo, foi muita pesquisa do teu canal, Sim. tá? Em vários sites que falam sobre Elliott, eu acessei, estudei, entendeu? E a colaboração também, como o meu amigo também, que... Oi, Dovan, aqui, assim, tal, eu vou te dar uma sugestão. E fui absorvendo o cara, entendeu? Eu falei, encostei e falei, maravilha, tamo junto. Aí surgiu a oportunidade do Telegram. Sim, aí eu falei, poxa, meu, eu tô lá no Coin direto, análise. Comecei no canalzinho lá no YouTube, né?
tá lá com 15 mil visualizações, né? Aí tem ajudado bastante. Sim. Eu falei, agora eu vou abrir um Telegram. Aí o pessoal vê, 620 pessoas hoje, né? Legal. E o pessoal coloca os estudos lá, bate certinho. Aí nisso, entra aquela questão que eu falo, né, Coen? Igual a gente estava conversando ainda agora. Quando você adota a essência, quando você conhece a essência do mercado, da movimentação do preço, que o mercado nada mais é o que? Ele busca as máximas, as mínimas em região de 50%. Né? Ele trabalha nessa amplitude aí 90% das vezes, né? Até ele engatar uma tendência. Né? Não é desqualificando jamais, tá? Elliott jamais, porque Elliott é a essência. Sim. Dow é a essência. Sim. Se você tem essência contigo, aí, meu amigo, depois você dosa, você vai dosando as operações com análise técnica, com as médias móveis, com bandas de Bollinger, com estocástico, porque nada mais, os indicadores nada mais são desenvolvidos através do quê? Do volume. É o volume. Mas volume a gente está falando do quê? Do tape reader? Olha só. Entendeu? Será que não tem que ler o book também? Então, olhar se tem saída? Tá tudo junto. Tá tudo junto. Tudo junto, total. Você fala de uma VWAP, é uma média ponderada calculada por quê? Pelo volume. Pelo volume. Entendeu? Então você... Vocês usam VWAP? Também. Não vou correr o risco. O mercado está ali parado, é o preço justo de quem compra e de quem vende. Então, esse mercado despencou mais de 1%, olha só, 1%. Ele começa a, de repente, perder liquidez, ele vai buscar onde tem liquidez para sair da posição. Vai buscar VWAP, né? Vai buscar VWAP. Com certeza. Então, ou seja, uma média que a maioria aí dos grandes operadores usam. Sim. É uma média de 20 ou uma média de 21 com uma VWAP. Isso. Entendeu? E depois disso, se aquela pessoa mais clássica, né? Suporte, resistência, VWAP e média. E ele vai trabalhando esses níveis. Só com isso já consegue ganhar dinheiro. Igual você relatou, Coen, eu lembro até hoje. O caso do médico que fez R$1 milhão. Isso. Né? Só trabalhando suporte e resistência. Ele não tinha não tinha nada, só suporte e resistência. Isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já conheço o Jefferson há mais tempo, bastante tempo. Já tentamos fazer muita coisa juntos, mas a gente não conseguiu ainda, mas dessa vez a gente vai. No próximo Grande Plano, eles dois estão juntos com a gente também. Novos professores do Grande Plano, graças a Deus. Mas a nossa relação é um pouco mais antiga, né? Mas o que rolou que você falou que eu fui responsável por o quê? É assim, Coen, eu sou ex-funcionário de uma multinacional japonesa. Eu vou falar o nome dela porque eu gosto muito dela. Eu fiz muita coisa lá dentro dela. É a Denso do Brasil, é do grupo Toyota, é a maior empresa de autopeças do mundo. Assim, lá eu trabalhei muito, conheci muita coisa, desenvolvi muita coisa. Eu sou analista de sistemas, programador em gestão de conhecimento nessa época. E começou, olha só, Devan. Só ficava abrindo um parênteses. Por que você está com esse olhar 43? Também sou programador. Também programador. Você também de TI? 3. Você também em 3. Eu comecei com desenvolvimento também de sistemas. Maravilha. Então, estamos em casa. Eu não falo muito programador, papo de programador, porque quem falar faz programa, tá ligado? Faz programa. O garoto do programa. Eu ganho menos, entendeu? Então a gente ganha menos do que quem faz. Bom, voltando. Minha opinião, tá? Para a comunidade de programadores. Analista, na verdade, ele só manda os outros fazerem. Mas quem é o inteligente é o programador. É o programador, óbvio. É o que tira água de pedra, às vezes. Claro, cara. Programador raiz, mano. Programador raiz. Então, e lá eu comecei a fazer, buscar análise para poder estudar mercados e tudo, desde 2006, quando eu comprei com FGTS e comprei ações, né, e por aí vai, e comecei a pesquisar, e em 2008 eu previ a queda de juros do mercado por conta do escândalo subprime no Brasil. Se eu tivesse dinheiro, eu estava operando DI naquela época. Legal. Hoje eu sei que tinha um mercado para operar queda de juros, entendeu? Hoje, na época, eu não sabia. Comecei a estudar e perceber isso e comecei a pensar, o que eu vou fazer depois daqui? E aí começou a aparecer oportunidades, né? Infelizmente, eu entrei da forma errada dentro do trade. A maioria, né? Sim. E aí, dentro de uma situação na qual uma sala falsa de call, que caiu aí, teve as notícias, inclusive ontem, foi fácil de um monte de lugares. É assim, terrível. E esquema de pirâmide, né? Que o cara vende o trade como produto. E aí, o que aconteceu? Nessa época, eu perdi R$18 mil do dinheiro que era de uma acerto da minha esposa. Olha a situação toda. E o último dinheiro que tinha era no cartão de crédito.
E aí a gente estava vendo assim, eu frequentava muito o canal da Rico, assistia você e o Gilberto Coelho. Sim, Giba. O grande Giba. E aí eu perguntava para você, se você lançar o treinamento, você falava assim, não, estamos desenvolvendo. Eu lembro. E aí eu perguntei assim uma vez pro Gilberto Coelho, né? Giba, e assim, cara, eu preciso fazer um curso. Você vai fazer o curso? Eu falei assim, cara, assim, pega o curso mais atualizado, mais recente e de uma pessoa que agrega as coisas. Daí ele falou assim, faça o curso do Coen, porque o que ele está pensando muda a estrutura das coisas. Ele está trazendo aquilo que não é usual, que todo mundo quer ser guru nesse mercado. É verdade. E aí ele falou assim, ele está trazendo um monte de pessoas, eu estou lá também, então você vai ter uma aulinha minha lá na época, o GTD teve. E assim eu fiz o treinamento. Mas com que dinheiro? Do cartão de crédito da esposa, porque ela assistiu um dia você falando sobre isso, né? E você falando que você batia foto com a sua esposa no vídeo, depois você tinha alguém. Aquilo ali foi tipo assim, vamos lá, vamos para cima disso aí, já perdido um pouco mais. E eu fiz o treinamento. E assim, esse cara aqui tem coisas que ele faz que a gente fica sabendo pelos outros, né? Na época do Marco Rossi. E assim, ali que eu comecei a me interessar por Fibonacci, fui estudar e vi que ele fazia uma série de modificações para poder ver regiões na qual são derivativas de Pitágoras. Isso. Então, o 111.8 é uma derivativa de Pitágoras, uma soma entre uma relação de Fibonacci com outra. E eu comecei a verificar uma série de coisas. E eu comecei a ficar assim, intrigado pela Paula, né? Não que minha esposa... Eu gostei muito da Paula, minha esposa ficava olhando assim, não, é o setup da Paula. A Flávia, minha esposa, já perguntou tem várias vezes, Paula, quem é essa Paula que eu não... Então, e o que acontece? A Paula é normalmente a onda 5 de Elliott, onde ela bate num topo e retorna para quê? Para o ABC dentro da média da banda de Bollinger. Então, dentro de um ciclo, normalmente essa posição. E aí a gente vê que é o rompimento falso, não, é o término do fractal. E aí acaba acontecendo isso. E eu falei uma vez, até um gráfico para você, olha aqui, ó. Eu fiz uma junção da Paula, do Elliott e o vídeo do Coen. Eu mandei uma imagem para ele mostrando onde é que a Paula apontava para fora e voltava. E o que? Era a retração, é a parte de correção do mercado a partir daquele movimento. Ou seja, o setup da Paula é algo lúdico, é algo construído para que uma pessoa, tanto uma criança de 15 anos, criança não, adolescente, né? Para um adulto ele possa entender aquilo e possa operar. Agora existe um contexto por conta disso. Exatamente. Claro. Por isso que eu trouxe o príncipe, que é a regra de coloração, para Sim. poder ajudar mais ainda as Mais pessoas que não ainda. conseguem olhar a Paula, né? Sim, perfeitamente. E o príncipe tem ajudado muita gente, muito. É fantástico. É fantástico. O que você criou, eu falo sem sombra de errar, mudou a vida de muita gente. Porque eu estou num grupo, né? Posso puxar um pouquinho de sardinha? Não, pode. Por favor, tá aqui para isso. Eu estou num grupo chamado Traders Sem Teoria. E lá, a grande parte usa o teu setup, né? Lá temos lá o Celso, temos o Magno, temos o Douglas, né? Temos as musas do TST que a gente fala, né? Que são a Nina, tem a Fernanda, tem a Alê, inclusive lá da Terra do Sul, é lá de uma região muito bonita, lá parece Europa. Qual? É uma Tem cidade. várias- Isso mesmo. Gramado? É. Gramado parece Europa. Mas Gramado, tem, parece muito lindo. Manda as fotos lá que é fantástico. Mas né? tem a região de Pomerode também parece Pomerode, Europa. Tem a região né? da região de Ponta Grossa, Curitiba também parece Europa. Né? E esse pessoal aí, eu trago muito conteúdo para eles. Tem a estratégia do Coen, o pessoal adotou, né? Uma boa parte deles adotaram. Tem um trader lá que usa o Príncipe de Nova York. O cara arrebenta. Cara, eu falei para você aqui, né? E fora as outras, né? E eu falo pro pessoal, é isso mesmo, vocês estão no caminho certo, por quê? Eu enxergo o que eu enxergo no Coen? Eu enxergo a simplicidade, entendeu? Ele não é uma pessoa, não é um trader que não tem acessibilidade, ele tem acessibilidade. Você consegue... Calma. Entendeu? Pausa para a sessão puxar saquismo. Senão está combinado, mas depois vai ter um bônus para vocês. Então, obrigado. É um cara que sempre quando você pede uma ajuda, ele tá lá pronto para te ajudar também, entendeu? Por quê? Por quê? Você já respondeu isso. Ó. Humildade, Sim, entendeu? mas mais uma coisa. Acessibilidade, Não, você falou que é uma coisa que você faz. ajudar o próximo. Porque quando você ajuda o próximo, você também está se ajudando. Tá se ajudando o próximo. Isso. Eu costumo dizer que eu sou egoísta nesse ponto. Na verdade. Porque eu estou ajudando o próximo porque eu vou me ajudar também. Sim, Né? sim. Você também cresce. Sem dúvida. Né? E eu vou falar uma coisa também, Coen. No começo, o trader iniciante,
ele sempre começa por um caminho. Você fala um caminho errado, né? Sim. Eu comecei pelas binárias errado. Eu fui pro Forex muito avançado, porque ali é uma Ferrari. Sim. Eu entrei dentro de uma Ferrari sem saber pilotar uma Ferrari. Né? Porque ali é uma liquidez, Freio de mão puxado. de trilhões de dólares por dia. Falei, poxa, aqui não é pra mim. Daí um amigo meu falou, não, vai pra B3, cara. Não, vamos pra B3. E lá me apoiei, né? E nisso apareceram as oportunidades em conhecer as pessoas, em estar ajudando e se ajudando. E ajudando a outras pessoas. E esse grupo que eu estou, eles têm me ajudado muito, cara. Entendeu? Assim como você, assim como essa galerinha do grupo. É um grupo pequenininho, 47 pessoas. Que legal. Entendeu? E todos eles estão lá no Telegram, né? Que eu falo pro Coen, é mais do Coen esse grupo do que meu. Sem dúvida. Entendeu? Até que é o grupo Alpha. E estão lá se ajudando e ajudando as pessoas também. Isso que é importante, cara. Isso Quanto mais puder ter, melhor, cara. Isso é fantástico, Vai ser bom para as Coen. pessoas. Na minha, ó, pra você ter uma ideia, lá onde eu moro, em Diadema, tem 2 jovens, né, amigos meus, né, que eles são da política, né. Aí num tempo atrás eu tava na política, mas eu saí, entendeu? Aí tô lá com minhas análises no grupo do Coen e tal. Aí eles começaram a ser trader, cara. 15 anos, 18 anos de idade a garotadinha. Uau. Aí depois eles entraram num curso, e que esse curso, eu não vou citar o nome, né, por questão de ética. O cara, aí esse professor falou, poxa, o cara tá traçando uns negócios aí, cara, que a gente não sabe. Poxa, mas é perfeito, entendeu? Eu falei, mas vamos lá, eu quero ajudar essa pessoa também, cara. Se ele não sabe, eu estou aqui disponível. Claro. Entendeu? Claro. Vamos sentar junto e vamos resolver essa questão aí e vamos ganhar dinheiro todo mundo junto. Entendeu? E eu achei estranho, assim, engraçado, que a garotadinha, assim, de vila, cara. Nova. É muito bom isso. Muito né, bom, cara? é gratificante. É muito bom. Entendeu? É muito bom. Muito bom, é muito bom. Deixa eu fazer uma Pode pergunta. falar, velho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Jefferson, tá? Até para o Jefferson poder, né, Sim. falar um pouco, porque senão deu brincadeira. Voltando, brincadeira. Opa, brincadeira. Seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. Ó, a gente acompanha, né, eu acompanho vários traders, várias pessoas que estão ainda mais ou menos, várias pessoas que já ganham um pouco mais e várias pessoas que ganham muito, tá bom? E eu sei que para você ganhar muito, você tem que ter 2 coisas básicas, além de mindset, além de técnica, além de tudo. Pra você poder ganhar muito dinheiro num trade, você tem que ter 2 coisas. Primeiro, você tem que entrar grande, né, naquele trade, Sim. pra ganhar muito. Segundo, o trade tem que andar. Sim. Sim. São 2 coisas importantes. E vocês entram nessa parte do trade andar. Porque botar claro. muito já envolve outra coisa. Botar muito envolve você ter capital, botar muito envolve você ter mindset, e botar muito envolve você ter experiência e bagagem para você poder estar tranquilo com aquela posição. Sim. Para não ser um jogo. Porque você pode ganhar ou perder, aí é, né, cara ou coroa. Aposta em alguma coisa. Para o mercado andar muito, você tem que ter o contexto que a gente já falou tudo. Né? O que você mais usa tecnicamente hoje que faz que você tenha melhores resultados, que você fala, cara, vai andar daqui até ali e é isso aí hoje, e aí você vai e consegue. Bom, Cunha, por ter estudado a Paula, eu percebi exatamente que o mercado faz flexões em pontos onde ele faz um forte retorno. O problema de retorno à média, é uma operação válida, é que ele volta mascado, porque é o término de liquidez. Sim. Falei assim, mas então quer dizer que tem um caminho até chegar a essa posição de rompimento. Então tem um caminho que começou antes. Isso. Então quando o mercado, por exemplo, um mercado altista, ele cai muito antes, eu vou buscar verificar os suportes que estão anteriormente e ver se a Paula vai acontecer embaixo. Então eu começo a estabelecer uma região na qual eu começo a compor um preço, e isso não é preço médio. Eu estabeleço um ponto onde ele vai estabelecer stop, porque se eu for comprar um fundo e vender no topo, o stop é curto. O preço do stop é curto. E tem que estar numa posição bem adequada. Se nessa posição acontece isso, e se o range é um range de um tempo gráfico, eu uso 3 tempos gráficos, porque eu trabalho com a questão de fractalização de movimento, eu consigo contemporizar, por exemplo, uma onda 3 de 15 minutos, que é uma onda de 25 pontos, 30 pontos, 40 pontos. É normal um dia meu de trade, eu fazer 35, 40 pontos no dólar. Por conta de movimento. É lógico que tem que ter range para isso. Senão eu vou ficar em movimentos menores, aí você tem menos situações. Por exemplo, gráficos igual os de ontem, que eu estava viajando e eu fiquei coçando para poder vender aquele topo gigantesco do dólar, eu consigo ganhar
um bom movimento, por quê? Porque o mercado fez todo um estresse para subir numa posição. Isso. E se você olhar no tempo gráfico do dólar de ontem, você vai perceber que ele vem de uma longa queda e ele vai retrair. A gente está operando uma onda C de Elliott para um topo, para começar a cair para um movimento gigantesco de queda. De queda. Então você tem aqui uma percepção de topos e fundos para serem executados. Aí você tem que ter o capital adequado Isso. para estar na posição, para se preparar para esse movimento, medir o movimento e sustentar a posição. Não adianta você oscilar, e aí vem a questão que a gente tem muito essa questão do psicológico seu, porque você chega no mercado de uma forma, da técnica, que você bate firmemente nisso, e do seu emocional acabar não te sabotando no processo. Então, muitas vezes eu abro uma posição, e isso é por conta da época que eu trabalhava e tradeava, eu abri a posição e falei assim, esse dinheiro está perdido. Eu vou operar pela minha razão e executar. Estopava, né? Curto, e quando andava muito e dava alvo de 20, 30 pontos. Isso. Na época que eu fiz o treinamento com você, do primeiro do GTD, eu ainda era funcionário da Denso do Brasil. Então eu operava na hora do almoço, abria uma posição e saía às 4 horas da tarde na posição. Eu pegava todo o range de uma operação de hora, do gráfico horário, caindo para aquela direção, e chegava em casa, vamos sair para jantar, patroa. Boa. Então, assim... Jantar tá pago. Sim, porque eu acabava percebendo que existe um lado emocional, porque a gente chega de uma forma muito detonada no mercado. Sim. Mas é range. É estabelecer uma posição e estudar o mercado. É vir para o price action, estabelecer suporte e resistência em tempos maiores. Então, nada resiste ao trabalho, Coen. Com certeza. Você vem trabalhando todo esse tempo para chegar onde você chegou hoje. Se você não tivesse trabalhado o dia de ontem, anteontem, você ia ter buracos para que você tivesse que fazer qualquer operação hoje. Então é natural que a gente perceba que tem uma coisa bem clara. Não que exista preguiçosos, mas o mercado não é de preguiçoso. Verdade. Não é. Tem que ter todo dia método, prática e rotina. E hoje você paga várias jantas para a esposa, vários presentes. A gente tem que tomar cuidado quando é mais caro ou não, né? Assim, a gente tem Você não topa, né? Não posso topar. Tem muita coisa acontecendo, muito projeto acontecendo, muita coisa sendo trazida à vida, né? Uhum. E então, assim, não dá pra gente não ligar que ela tem que ser bem cuidada, porque a esposa é nossa repouso, né? Exatamente. O sorriso. Exatamente. Não tem como a gente lidar, né? Te amo. Para quem tá ouvindo você aqui agora, Idelvan, e tá ainda pulando de galho em galho em técnica, porque muita gente tá, essa não deu certo, vou para essa não deu certo, vou para essa não deu certo. E vem chegar, e na verdade no final vai perceber que era o contexto, era alguma outra coisa que eu não sabia técnica propriamente dito. Se você tiver que falar agora para uma pessoa que tá nessa, que você talvez já tenha passado por isso, o que você pode falar para essa pessoa? Eu posso falar para a pessoa o seguinte: primeiramente, antes de mais nada, analisa a tua vida, né? Analisa a sua vida, cara. Você veio para o mercado para quê? Para ficar rico? Não. Um passo por vez, né? Dentro da sua realidade, o quanto que você pode ganhar, o quanto que você pode perder, né? Adota uma técnica o qual você trabalhe com ela pelo menos 6 meses. Para você adotar uma técnica, você tem que criar lastro, né? Não porque você adotou uma técnica que na sua você tem 10 operações, quando chegar na 11ª, 12ª, você tomar o loss, você falar, poxa, essa técnica para mim não serve, eu vou tirar ela. Aí você pega uma outra técnica. Então, você não está tendo consistência, você não está tendo uma educação acerca do teu no parâmetro técnico operacional. Técnica, Coen, ela tem que ter tempo. É 6 meses, é 1 ano, né? E sempre olhando o contexto, que é a pauta, né? Sim. Eu falo sempre para quem está perdendo. Quem está perdendo, faz o seguinte, meu amigo. Vamos lá. Limpa o gráfico. Vamos limpar o gráfico junto, né? Agora, vamos analisar a floresta, o contexto. O que o preço está fazendo aqui? Qual é a tendência principal do preço? Tendência de baixa. Tá, ele está numa tendência de baixa em qual região? Nós estamos no final de uma região de baixa?
está revertendo para uma alta? Tem essa possibilidade? Então, quando você adota essa parametrização para a pessoa que está trocando de técnica, ele vai começar a enxergar diferente. Depois que ele pegar toda essa questão de contexto, de Elliott, Fibo, teoria de Dow, ele fica experiente nessa questão, aí a gente chama ele para filtrar suas entradas. É aí aonde entra os setups. Entendi. Boa, Entendeu? boa. E tu, mano? Bom, para quem começa, tem uma coisa muito forte. A meta é algo relativo, mas é necessário. Você tem que medir o que você está fazendo. Se você não mede o que você está fazendo, você não sabe onde você está caminhando. Se você começa a estabelecer metas muito difíceis de ser alcançadas, você, na verdade, não está conseguindo nem medir o caminho. Mas também você não pode pintar o alvo, esticar o braço e colocar no meio do alvo. Então, toda técnica tem o quê? Tem um ponto onde ela é forte, um ponto onde ela é fraca. Sim. Por exemplo, a questão, aí eu vou lembrar do pessoal que mexe com fita, né, os tape readers, eles não veem movimento a longo prazo. Não que não tem gente que enxergue isso porque coloca um gráfico. Mas eles têm o quê? A vivência do fluxo. Sim. Análise gráfica é o quê? Análise de contexto, onde você vê o grande movimento acontecendo mediante aquilo que está montado para o movimento. Então, existe um lado e o outro que você pode desenvolver. Mas tem que ter meta para isso, para que você possa, alcançando aquela meta, estabelecer uma nova meta, até o ponto onde a meta é um balizador do seu financeiro. E não mais um limite para o seu ganho. Meta, para mim, é um balizador daquilo que eu tenho que pagar de boleto. Isso. Que o boleto chega todo mês em casa. Isso. De uma hora que não chegar mais, eu fico feliz, mas não vai chegar, né? Não vai. Sempre chega o boleto. Então, tem uma meta para que eu pague aquilo que é a condição de vida da minha. Agora, a partir daquele ponto para frente, eu não posso estabelecer um alvo. Porque que acontece? Vão ter dias que eu vou ter loss. A dita consistência, ou a dita, acho que a palavra correta seria resiliência. Loss vão vir. O que você não pode é ficar exposto ao loss ao ponto de você ter a sua média a longo prazo arrebentada em relação à meta. Agora, estabelecer alvos é bom, faz você testar aquilo que você está modelando como técnica e faz você ficar consistente naquilo que você está estudando. A partir daí, você pode muito bem ganhar muito dinheiro com suporte à resistência, com médias móveis, com qualquer coisa. Exatamente. Com certeza. Com qualquer coisa. Existe muita coisa muito boa. Senão, não existiria bandas de Bollinger. Senão, não existiria nesses indicadores. Sim, o problema maior é que as pessoas ficam agredindo coisas que eles não conhecem a fundo. Exatamente. E aí a coisa pega. Exatamente. E uma coisa, Coen, desculpe cortar. Você estabelecer objetivos curtos e realistas também, né? Estabelecer metas realistas. Por quê? O problema hoje, Coen, é o seguinte. A pessoa... Ele vê uma boleta lá de R$5.000, o iniciante. Poxa, meu. Cara, acho que eu vou conseguir. Eu vou pedir a conta do meu emprego e vou vender meu carro. E entra no mercado, meu amigo. Você já sabe o que vai acontecer. E vê que o final da história não é isso. A vida real não é essa. Você deu uma matéria muito importante ontem, né? Uma entrevista com uma trader, né? Sim. Que ela estava tendo problema, o ganho de R$200, né? E eu tenho que até falar para ela, Sandra, acho que é o nome Sandra. dela. Eu achei aquilo é interessante, sabe por quê? Porque a pessoa quando começa com um contrato, ela não se dá a importância daquele valor financeiro a longo prazo, aquilo que consistentemente. Que é a soma dos resultados positivos no final, né? No final. Quer dizer, positivo e negativo, dos resultados todos no final que vai fazer diferença para ela. Ela dobrou o capital, entendeu? Você começa lá com R$500, R$20 por dia no período. E mal ela sabe quase 100%. E mal ela sabe que operar com um contrato é mais difícil do que quando você tem dinheiro e opera com mais. Isso. Exatamente. Entendeu? Quando você consegue lidar com o preço, quando você consegue estabelecer movimentação, 2, 3 contratos, você consegue retirar fácil. a famosa parcial, a famosa reposição de mão, que você não tem condição. Então, um contrato não é mole. Não é mole. E quem começa com um contrato consegue se sustentar com um contrato, depois aumentando é mais fácil, né? Sim. Eu já vi um trader que ele... Não vou citar o nome, né? Pro ética, tá? O cara, ele tava ganhando tanto, né? Tava bem. Poxa, que legal. Aí ele falou, não, agora eu quero ser o trader. Eu quero ser uma referência no mundo, no Brasil, sei lá. E acho que o financeiro é isso. O cara, ele começou a entrar com o triplo do que ele operava.
Aí, meu amigo, eu não sei, aí entra o aspecto psicológico da coisa, né? O mindset atrapalha. 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 Né? Ó, tipo assim, o cara ganha 500, Mindset? Desculpa, isso aí é loucura. o cara perde 500 mil. Ambição Mas demais. aí eu quis dar um O nome cara- bonito pra isso. O cara ganha 500 mil, perde 400. Que adianta, é uma gangorra mega, né? E as corretagens, a taxa, como é Aí que no fica? final já fica Entendeu? negativo. Eu tava falando sobre uma arte marcial que eu estou fazendo agora e mais o ensinamento do meu professor em uma aula só. O que ele ensinou? O que ele ensinou? Ele falou o seguinte, que existe uma discussão entre escolas, não vou dizer qual é a arte que eu estou fazendo, tá? Porque senão a equipe depois vai me zoar aqui. Existe uma discussão entre as escolas. Tem uma escola que você passa de faixa muito rápido e tem uma escola que você passa de faixa devagar. A escola dele passa de faixa devagar. Porque ele falou, mano, a pessoa, o meu faixa branca, ganha do faixa alguma coisa que vem aqui treinar ou que vai em algum campeonato. Porque o meu faixa branca é raiz. Ele cria base, sustentação para ele ir devagar. Aqui só passa de faixa de 4 em 4 anos. Enquanto o outro de, sei lá, 8 meses, menos, até já passou. Entendeu? Entendi. Então eu crio uma base. E eu acho que tem muito a ver com isso, exatamente o fato da pessoa operar com um contrato e aprender tudo, errar, acertar, tudo com um contrato que é muito difícil operar, para depois ela criar a base para poder operar maior. Sim. Eu acho que isso é uma coisa, Com certeza. uma coisa Sim. importante. É muito importante, Né? é muito bem. Galera, comenta aqui embaixo tudo que vocês aprenderam ou que vocês tiveram dúvida para esses caras aqui feras, hoje foi bem técnico, esses caras feras responderem para vocês. Deixe seu like, se inscreve no canal, esses caras vão dar aula. Não tenho dúvida que vai ser brilhante e incrível, que vai ajudar muito vocês a ganharem dinheiro no grande plano. E esse foi mais um Coencast. Obrigado pela presença, Jefferson e Delvan. Valeu!